Bom, gente, dando continuidade, à temática de ventilação pulmonar, a gente falou sobre os músculos, que alteram o espaço torácico, e essa alteração do espaço torácico produz alteração de pressão. Então agora vamos entender quais são essas pressões que são alteradas pelo trabalho muscular. A gente sabe que precisa alterar a pressão para que a gente tenha o deslocamento do ar, ou seja, a movimentação do ar, que é o que a gente chama de ventilação, Como eu falei, o ventiladorzinho que movimenta ar. Então é o seguinte, a gente vai ter basicamente 3 pressões, onde a terceira ela é derivada de 2. Então vamos falar aqui, Então, no geral, o que a gente vai ter é o seguinte: 2 principais pressões pulmonares que, subtraída uma da outra, vai gerar uma terceira. Então, essas 2 pressões, elas se referem a uma pressão interna, que acontece dentro do sistema respiratório, mais precisamente no espaço alveolar, dentro do alvéolo pulmonar, que a gente chama de pressão alveolar. E a outra pressão é a pressão que vai estar mais externa, vamos dizer assim, do sistema respiratório, que vai acontecer no espaço pleural, entre as 2 pleuras, visceral e parietal, tá? E a gente chama essa pressão de pressão intrapleural, que ela acontece entre as pleuras, no espaço pleural. Então, elas estão expressas aqui nesses gráficos. Então, aqui em cima a gente tem a pressão alveolar, que está em vermelhinho, que vai estar dentro dos alvéolos. Seria uma pressão, vamos dizer assim, intrapulmonar, Uma outra pressão que a gente vai ter é a intrapleural, que é essa que está aqui em azul, que está no espaço, ela acontece no espaço entre as pleuras. E aqui embaixo está o volume de ar que é deslocado para dentro e para fora numa ventilação tranquila, tá? Que a gente chama de volume corrente. Bom, então o que acontece? O que a gente observa aqui? Olha só. Tanto na pressão alveolar quanto na pressão intrapleural, o que a gente vai ter é, durante a inspiração, essas pressões elas diminuem, tá? Então a gente tem a intrapleural caindo o tempo todo e a alveolar ela diminui na primeira metade da inspiração e aumenta, quer dizer, ela volta para o patamar inicial na segunda metade. A gente vai entender por que isso acontece. Na expiração, como a gente viu no outro vídeo, o que a gente tem é aumento da pressão. E a gente observa isso acontecendo nas 2 pressões, na alveolar, que sobe na primeira metade, depois ela volta para o patamar inicial, e na intrapleural, que só sobe. Então, a alveolar, a gente vê, ela oscila 2 vezes no mesmo evento, Ela na inspiração, ela primeiro diminui, depois aumenta, e na expiração ela aumenta e depois diminui. Então a gente tem essas pressões alterando e isso vai ser muito importante para que a gente tenha deslocamento de ar. Então na inspiração a gente tem um aumento do volume de ar, porque a gente tem entrada do ar, por conta das pressões que se alteram. E na expiração a gente tem diminuição, sempre no mesmo volume, 500 ml, isso numa ventilação tranquila. Então vamos entender um pouco melhor isso? Então é o seguinte, vamos falar delas isoladamente, como é que elas se alteram. Então aqui vamos falar primeiro da pressão alveolar, que é essa que vai acontecer dentro dos alvéolos. Então para entender melhor isso, eu fiz esses 3 alveolinhos aqui, tá? Então finge, isso aqui não é um balão volumétrico, são alvéolos, tá? Então são os espaços alveolares, a gente vai ter todas aquelas vias aéreas e tudo que vai conduzindo ar até chegar dentro desse espaço aqui. Bom, vamos considerar a pressão atmosférica igual a 0, que é a nossa referência, para a gente conseguir compreender como que essas pressões se alteram, tá? Tomando a atmosférica igual a 0. Então, a pressão atmosférica ela é constante. É claro que ela se altera dependendo se a gente for para lugares de maior altitude ou de menor altitude, a gente tem alteração dessa pressão, e isso interfere, inclusive, na nossa forma de ventilar, tá? Bom, gente, então aqui como é que vai acontecer? Olha só. Então, imagina que a pressão dentro do alvéolo está 0, ou seja, ela está igualzinha à pressão atmosférica. O que acontece? Então, pressão alveolar igual à pressão atmosférica. A gente tem deslocamento de ar? Não. Por quê? Para ter o deslocamento do ar, a gente precisa ter diferença entre as pressões. O ar ele vai se deslocar do ponto de maior pressão para o de menor. É lógico isso, gente? O mais forte empurra no sentido do mais fraco, tá? Então,
a gente precisa criar essa diferença. Quem vai fazer isso? Os músculos. Então a gente já viu isso. Vamos pensar na ventilação tranquila, tá? Então a gente vai ter a contração do diafragma, que vai produzir aquele movimento de descida, né? Se ele desce, a gente aumenta esse espaço que está aqui em cima, ou seja, o espaço torácico. Então a contração diafragmática produz esse aumento, e aí esse aumento vai fazer o quê? Vai fazer com que a pressão diminua. Se eu aumento o espaço, eu vou ter uma pressão menor, lembra? Menos choque entre as moléculas, é mais espaço para as moléculas, vamos dizer assim, circular. Então eu vou ter menos choque entre elas, ou seja, eu vou ter menor pressão, né? O espaço maior, menos pressão. Se o espaço diminui, é que a gente tem um aumento da pressão. Então, beleza, a contração diafragmática produz o aumento do espaço torácico e esse aumento do espaço torácico produz redução da pressão. A gente falou sobre isso no vídeo anterior. E aí aqui eu já tenho o que? O gradiente, né? Então agora aqui dentro ficou como com relação ao lado de fora, gente? Ficou menor. A pressão alveolar, ela está menor que a pressão atmosférica. Isso vai favorecer o quê? O ar vai se deslocar do ponto de maior para o ponto de menor pressão. Ou seja, ele vai se deslocar de fora para dentro. Né? Como eu falei para vocês, esse ar é praticamente sugado lá para dentro. É que nem eu pegar, por exemplo, uma seringa, puxar o êmbolo, eu vou sugar o ar que está aqui fora, né? Por quê? Porque eu vou criar um aumento do espaço, isso vai fazer com que a pressão dentro de uma seringa ela fique menor, e aí quando eu puxo esse êmbolo, eu vou produzir exatamente esse efeito, aí o ar vai se deslocar, eu vou sugar esse ar para dentro, né? Mesma coisa quando eu vou colher até sangue de alguém. Eu vou produzir uma pressão menor ali dentro daquele espaço, e aí ela vai conseguir sugar aquele material, tá? Então eu vou ter o ar se deslocando para dentro. Olha lá, entrada do ar. Aí o que acontece? Esse ar, quando ele entra, à medida que ele vai entrando, vai preenchendo o nosso balãozinho aqui, a gente vai preenchendo de moléculas esse espaço, principalmente o oxigênio, né? E aí o que vai acontecer? Não é só oxigênio, tá, gente? A gente vai ver que a composição do ar atmosférico não é só oxigênio. A gente tem outras moléculas também, por exemplo, nitrogênio, que é a mais abundante. A gente vai falar disso depois. Então, à medida que eu preencho esse espaço com ar, o que vai acontecer? Eu vou ter essa pressão subindo novamente, indo para zero. E aí o ar para de se deslocar. Então é o seguinte, ó, quanto mais essa pressão diminui, quanto menor ela for com relação à pressão atmosférica, mais ar eu vou ter que colocar para dentro para poder anular esse gradiente, ou seja, para voltar ao equilíbrio, né? A ausência do gradiente, a pressão de dentro ficar igual à pressão de fora. Então, enquanto a gente tiver gradientes de pressão, a gente vai ter ar se deslocando, se movimentando para dentro do alvéolo, tá? Então, quanto mais a gente mexe com essa pressão, quanto menor ela fica, mais ar se desloca para dentro do alvéolo, até voltar para o zero. Se ficar -2, pensa, o volume de ar vai ter que ser maior. Então, quando a gente envolve aqueles músculos acessórios, é isso que acontece. Essa pressão diminui ainda mais. E aí, por isso que eu tenho um aumento do volume de ar que entra, tá? Não é mais aquele volume corrente de 500 ml, vai ser um volume maior do que esse. E aí, quando chegou ali no zero de novo, por isso que eu tenho na pressão alveolar, aquilo que a gente viu naquele gráfico anterior, essa pressão ela se oscila 2 vezes no mesmo evento, ou seja, na inspiração ela diminui e sobe, né? Então a gente viu isso lá naquele gráfico. Bom, e aí o que vai acontecer depois? A gente já sabe, o diafragma que estava contraído, ele relaxa, né? E o pulmão, ele faz aquele recuo elástico. E aí tudo isso vai reduzir o espaço torácico. Se eu diminuo o espaço, o que acontece com a pressão? A pressão sobe, né? Então a gente vai ter essa pressão subindo, ficando maior do que a pressão atmosférica. Olha lá, a pressão alveolar fica maior que a atmosférica. E aí agora o ar, então, ele vai se deslocar no sentido contrário, ou seja, ele vai sair, tá? Eu vou ter a saída do ar. Tá bom, gente? O balãozinho esvazia, né? É a mesma coisa se eu encher um balão de ar, né? Um balão de festa de criança, amarro ele, depois faço um buraquinho. O que acontece? À medida que eu aperto esse balão, ele vai se esvaziando. Por quê? Porque eu estou produzindo uma pressão em cima dele maior, né? E isso vai fazer com que o ar se desloque lá de dentro, já que ele vai estar com mais pressão para fora.
Bom, gente, e aí depois, à medida que esse ar vai saindo, quer dizer, o balãozinho, vamos dizer, o alvéolo vai esvaziando, o que acontece com a pressão aqui dentro? Ela diminui, tá? Porque eu diminuo o volume de ar que preenche esse alvéolo, ele tá ficando mais vazio. Então a mesma coisa a história do balão que eu falei para vocês, à medida que a gente vai apertando, enquanto ele tá bem cheio, esse ar vai saindo com mais velocidade. À medida que ele vai ficando mais vazio, ele vai diminuindo essa saída. Por quê? Porque eu não consigo mais produzir tanta pressão ali dentro, já que eu não tenho mais tanto volume de ar para pressionar, tá bom? Então parece uma comparação meio esdrúxula, mas eu acho que funciona, né? Quer dizer, eu espero que funcione. Então a gente vai ter de novo a pressão alveolar ficando igual à atmosférica, ou seja, o ar para de sair, né? E aí o processo começa todo novamente. Então na inspiração a gente vai ter a pressão alveolar oscilando nesse intervalo aqui, né? Ela sai do 0 para -1 e depois do -1 ela volta para o 0, tá bom? Ela fica menor, né? E na expiração a gente tem essa pressão subindo, ou seja, ela sai do 0 para o +1, aí à medida aí que a gente tem o deslocamento de ar, quando a gente produz o gradiente, aí à medida que esse ar se desloca para fora, essa pressão diminui. Belezinha, gente? Então primeiro a gente produz o gradiente para depois ter deslocamento de ar, tá? Isso vale para os dois eventos, inspiração e expiração. Bom, a outra pressão que a gente falou é a pressão intrapleural, né? Então a gente sabe que a gente vai ter entre as pleuras um espaço que é preenchido por um líquido, então tá aqui, ó, né? E a gente vai ter então a pleura chamada visceral, que é aquela que está bem coladinha no pulmão, e a parietal que está mais afastada. E essa parietal está bem aderida à estrutura de caixa torácica. Ou seja, se eu tenho essa caixa torácica se movimentando, isso vai produzir alteração nesse distanciamento entre as duas pleuras, tá? Então eu tenho essas pleuras, parietal e visceral, se afastando durante a inspiração e se aproximando durante a expiração, né? Já que a caixa torácica na inspiração ela se desloca para frente, então isso vai fazer com que a pleura parietal se distancie da visceral, e na expiração eu não tenho um recuo de externo, as costelas descem, ou seja, a caixa torácica retrai, então eu vou ter a reaproximação das duas pleuras, né? Então eu vou ter alteração na pressão nesse espaço, já que eu estou alterando o quê? O volume, né? Estou alterando o espaço pleural. Lembrando que ali a gente tem líquido intrapleural. Então a gente vai ter esses dois eventos acontecendo, tá, gente? Bom, aqui está ilustrando, né, uma situação de perfuração desse espaço pleural, né? Onde aqui uma forma mais dramática, né, escrito faca, aqui uma faca entrando no espaço, a gente vai ter o quê? Um rompimento desse espaço, e isso vai fazer com que o ar atmosférico, como está ilustrando aqui, ele entre para o espaço pleural. Um evento que a gente chama de pneumotórax. E aí a gente vai ter a pressão atmosférica atuando. Lembrando que essa pressão intrapleural ela é sempre negativa. Então se eu tenho um rompimento, então a gente tem um vácuo ali dentro. Isso vai ser muito importante para manter o pulmão distendido. Se eu tenho um rompimento desse espaço, eu vou ter a pressão atmosférica atuando ali diretamente, porque o ar de fora vai entrar, e isso vai produzir um aumento dessa pressão, ela vai se tornar positiva, ou seja, esse pulmão ele vai ser esmagado, né? Eu vou ter esse pulmão sendo comprimido, e isso pode produzir o colapso do pulmão, já que ele é todo feito de alvéolos e tal, e aí qualquer amassadinho nele pode ser irreversível, tá? Dependendo do grau, claro. Tá bom? Então essa pressão intrapleural, muito importante ela ser mantida sempre negativa, para a gente ter esse pulmão sempre sendo tracionado por essa pressão negativa para fora, né? Então ele se mantém inflado graças a essa pressão negativa que atua como se fosse um vácuo, assim, sugando. Tá ok, gente? Né? Que nem, por exemplo, quando eu falo disso, eu penso naqueles filmes que a gente vê no avião, quando tem uma janela quebrada, uma porta que se abre, quando o avião está lá em cima, o que vai acontecer? As pessoas são sugadas para fora, né? Isso por quê? Porque a pressão dentro do avião é maior do que do lado de fora, já que o avião está lá no alto, a pressão atmosférica lá em cima é menor, né? E aí o que eu tenho? Quando ocorre o rompimento da cabine, que é pressurizada,
eu vou ter essas pessoas sendo sugadas para fora porque eu tenho esse rompimento dessa pressão, né, que está ali dentro, que a pressão é maior, então tudo que está ali dentro vai ser empurrado para fora, né, onde a pressão é bem menor. Bom, então é o seguinte, ó, em termos de valores, né? Então aqui está ilustrando tanto a pressão alveolar quanto a pressão intrapleural. E em cima dessa setinha aqui, a gente tem a terceira pressão, que é dada por essas duas, que a gente chama de pressão transpulmonar. Ou seja, a gente considera a pressão interna e a pressão externa. Então é o seguinte, a gente faz uma subtração, né? A alveolar menos a intrapleural. Então a gente vai ter aqui o valor de mais 5, porque menos com menos dá mais, lembram disso? 0 menos menos 5 vai dar mais 5. Então é o seguinte, gente, então aqui eu não tenho diferença, né, de pressão, não tenho gradiente. Aí com o trabalho dos músculos, aquela coisa toda que a gente falou, a gente vai ter tanto a diminuição da pressão alveolar quanto a diminuição da pressão intrapleural. Por quê? Porque eu vou ter o aumento do espaço pleural. Isso diminui a pressão dentro desse espaço, aquilo que a gente falou. Então diminui a alveolar e diminui a intrapleural, tá? Sendo que o ar começa a entrar, se deslocar para dentro do alvéolo, à medida que esse alvéolo se enche, a pressão intrapleural, ela continua diminuindo, tá? Ela vai ficando cada vez mais negativa. Então, durante a inspiração, a pressão intrapleural, que já é negativa, né, como a gente está vendo, menos 5, ela vai ficando mais negativa. Estão vendo aqui? Bom, e aí a gente vai tendo a pressão no alvéolo com um comportamento diferente, como a gente viu. À medida que o ar entra, essa pressão sobe e volta para o zero, né? Fica igual à pressão atmosférica. Então, quanto mais a gente tem a alteração dessas pressões, mais essa pressão transpulmonar também aumenta. Quanto maior a pressão chamada transpulmonar, gente, que é resultado da subtração dessas duas, maior a chamada complacência pulmonar, mais o pulmão ele consegue se expandir, tá? Bom, durante a expiração, a gente vai ter o processo contrário. A pressão, ela sobe. Quais pressões? As duas, né? Então, a gente vai ter o aumento da pressão alveolar, que vai ficar maior que a pressão atmosférica, e a diminuição, quer dizer, o aumento da pressão intrapleural, não é diminuição. Ela vai ficar menos negativa. Isso aí, às vezes, dá uma confusão na nossa cabeça. Então, a pressão intrapleural ela fica mais negativa durante a inspiração, porque eu li só o valorzinho aqui, ó, e fica menos negativa na expiração, ou seja, ela fica maior, tá? E aí isso vai fazer com que o ar ele seja expulso do corpo, né, do sistema respiratório. Então a gente tem esse ar saindo, à medida que esse ar vai saindo, a pressão alveolar ela vai reduzindo, né, ela volta para o zero, e a pressão intrapleural ela vai subindo. Então, olha lá. Então, na expiração alveolar, ela sobe e depois ela diminui, ela volta para o zero. A intrapleural, ela só sobe, mas sempre dentro desse intervalo negativo, tá? Ela sempre vai se comportar dessa forma. E aqui, para a gente fechar, gente, fazendo essa correlação entre as duas pressões, a gente tem, então, a pressão alveolar aqui em cima, ó, ela oscilando aqui, então, entre o 0, menos 1, né, e mais 1, como a gente já viu. Então, na inspiração ela diminui, depois ela sobe, volta para o zero. Na expiração ela sobe, depois volta para o zero também. Então, ela oscila duas vezes, né, que nem uma onda, assim, né, dentro do mesmo evento. E a pressão intrapleural não, na inspiração ela só diminui, ou seja, ela fica mais negativa, e na expiração ela fica menos negativa. A diferença entre as duas é a chamada pressão transpulmonar. Na inspiração, com essa redução da pressão, a gente tem o que? Entrada do ar, tá? E na expiração, com o aumento da pressão das duas, né, a gente vai ter a saída do ar, ok? Então é isso. Então a gente fica por aqui nesse vídeo e a gente volta falando ainda mais algumas coisas desse assunto. Vamos falar dos volumes, os tipos de volume, ou seja, as excursões respiratórias. Então a gente se vê.